Olá, bom dia pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá. Olá. O som tá bom, gente? Beleza. Fê, vocês querem que eu espere um pouquinho o pessoal que estava vendo a apresentação se conectar aqui ou a gente pode começar? Beleza, vou começando então, enquanto o pessoal vai se conectando, vou fazendo a introdução. Gente, primeiro, bom dia, obrigada SBGC pelo convite, Fernando, André e toda a equipe. Eu sou a Ana Nogueira, eu atualmente trabalho com gestão do conhecimento no Itaú, dentro da estrutura de sustentabilidade, né? Então, gestão do conhecimento aplicada à sustentabilidade. E a ideia aqui é compartilhar um pouco da minha atuação. Faz 5 anos que eu trabalho com gestão do conhecimento, compartilhar algumas coisas que deram certo, que deram errado, enfim, trocar algumas experiências mesmo com vocês. Não tem certo e errado, então é uma grande conversa. Por favor, enviem as suas perguntas para a gente continuar em contato. Bom, para começar, vou contar um pouco de quem eu sou. Então, eu sou bióloga de formação, fiz uma especialização em cultura da marca e marketing de serviços, estudei criatividade e inovação e trabalhei com uma série de frentes diferentes, desde gestão de projetos, gestão de processos, mapeamento de processos e melhoria contínua, marca e propósito, né, como as marcas hoje se conectam a valores e têm uma noção da sua responsabilidade social e atuam com isso, gestão do conhecimento e sustentabilidade. Aqui a conversa é o seguinte, misturar experiência acadêmica com experiência prática, aquilo que você aprende, né, no dia a dia do trabalho, pode ser muito valioso, especialmente para quem quer trabalhar com gestão do conhecimento, né? Então, uma formação multidisciplinar aqui funciona muito bem. Você saber sobre muita coisa e ser um grande curioso, buscar novos conhecimentos, é algo que, para mim, fez muito sentido e acho que pode ser uma boa dica para quem está começando a trabalhar com esse tema ou para quem pretende, né? E aí, para a gente começar a conversa, tempo e conhecimento são os grandes ativos do nosso século, né? A gente nunca teve um tempo tão escasso como a gente tem hoje e, em contrapartida, uma enorme quantidade de informações com as quais a gente está em contato o tempo inteiro. Então, é essencial a gente saber de que fontes a gente está buscando essas informações, se são de verdade fontes relevantes, onde a gente, quem são as pessoas que têm conhecimentos com os quais a gente pode trocar, e a gente precisa ter um grande exercício aqui de curadoria, né? Então, um profissional de gestão do conhecimento, acho que não tinha momento melhor para estar atuando onde está, porque é essencial que um trabalho de gestão do conhecimento
ajude as pessoas a usarem melhor o seu tempo, aprenderem mais e melhor. Então, acho que esse é o nosso grande papel e é um momento especial para a gente estar atuando nessa área. E aí, são muitas as definições existentes de gestão do conhecimento, né? Uma que eu gosto de usar, que eu acho que combina com o que eu tenho atuado, é que é um conjunto de práticas, de metodologias, que tem como objetivo identificar e sistematizar o conhecimento, facilitando a sua disseminação aos públicos de interesse. Basicamente, é o conhecimento certo, na hora certa, para as pessoas certas. E mais do que levar o conhecimento para as pessoas certas, é garantir que ele esteja acessível no momento em que elas precisam e que de verdade elas vão usar aquele conhecimento nas suas iniciativas. E aí uma série de benefícios vão aparecer, como a gente vai ver adiante. E quando a gente atua em gestão do conhecimento, é sempre importante a gente identificar para quem a gente está atuando, né? Então, se é uma aplicação de gestão do conhecimento dentro da equipe, para que o conhecimento da equipe seja disseminado e utilizado da melhor forma, se é entre as áreas da empresa, então, como você dissemina determinados temas relevantes para a organização em diversas áreas, ou se é você levar o conhecimento que você tem na organização para fora, para os clientes, para outras empresas, para o mercado, enfim. Escolher o eixo ou os eixos nos quais você vai atuar é muito importante, porque as práticas precisam ser adaptadas, né, para cada um desses públicos. Nenhuma novidade para vocês, né? Existem dois eixos de diferentes formas de conhecimento, né? Como já diz Nonaka e Takeshi, que continuam sendo as grandes referências no tema. Você tem o conhecimento explícito, né, aquele que já está escrito, documentado em algum lugar, e você tem o tácito, que é o que está na cabeça de cada um. Né? Você precisa identificar qual é o gap da sua organização, do momento da sua organização, e criar práticas para sistematizar um ou outro. E fazer eles se complementarem. Né? Então, se você tem muito conhecimento que está na cabeça das pessoas, como você faz com que esse conhecimento circule, que elas troquem mais, que elas compartilhem mais? E se você tem muito conhecimento explícito já registrado em algum lugar, como você organiza isso? Que nomes você dá para isso para facilitar as buscas? Então, todas essas questões precisam ser analisadas e são desafios para a gente que atua em gestão do conhecimento. E aqui, mais um pouquinho de teoria, né? Tem um ciclo de conhecimento, então tem a socialização, a externalização, enfim. O desafio aqui é buscar, para você e para a sua organização, quais são os desafios? Como que o conhecimento está circulando hoje na sua organização? Quais são os fluxos formais de compartilhamento, mas também quais são os informais? Será que as pessoas têm se encontrado informalmente no café, trocado experiência ali, e aquilo faz um monte de projeto e iniciativa acontecer? Será que esse momento tem que ser olhado com mais atenção? Ou tem algum momento, um fórum, ou um treinamento, uma reunião que pode ser otimizada para que isso seja estimulado? Então, entender o cenário da sua organização ou da sua equipe é muito importante quando você planeja gestão do conhecimento. E são muitas as práticas possíveis, né? Tanto para captar conhecimento quanto para disseminar. Deixa eu dar uma paradinha, que eu vi que tem 3 perguntas. Deixa eu só olhar antes de continuar. Beleza, era só para se apresentar e saber se tinha começado. Se em qualquer momento vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar sempre de olho e aí eu respondo, ou no final a gente pode ter um momento para isso, que vocês preferirem. Voltando aqui, são muitas as práticas de gestão do conhecimento possíveis. Renata, eu estou apresentando o slide sim, você está conseguindo ver? Renata, eu vou tentar então contar o conteúdo desses slides para você não perder nada e depois eles vão estar disponíveis, tá? Os slides só complementam a minha fala, então se você não estiver vendo, você não vai perder.
Legal. Continuar aqui. Então, como eu estava falando, são muitas as práticas de gestão do conhecimento possíveis, né? São inúmeras as práticas. E quando você vai começar a pensar em como você vai estruturar a sua estratégia e sua ação de gestão do conhecimento, você não precisa escolher todas e aplicar todas de uma vez, né? É importante entender o momento da sua organização e que práticas combinam e vão trazer soluções que fazem sentido para aquele momento e para os desafios que a tua equipe ou a tua organização tem. Então, as pessoas estão precisando compartilhar mais experiências de projetos, então será que a gente precisa criar um fórum, uma comunidade de práticas, ou elas precisam saber mais o que está acontecendo, então uma newsletter, ou a criação de alguma reunião com determinada frequência vai resolver o teu problema. A história e o histórico e registro de projetos precisam ser compartilhados, será que a gente precisa criar alguma metodologia, aplicar alguma metodologia de storytelling, para esse histórico de iniciativas circularem entre as pessoas? As pessoas precisam saber mais de determinado tema. Será que é hora de encomendar um estudo ou uma pesquisa, por exemplo? Fazer uma publicação, trazer especialistas para discutir determinado tema num painel ou num evento? Enfim, dependendo do desafio que você tiver, escolha as práticas que fazem sentido e aplica. E aí os benefícios, né, de você ter gestão do conhecimento na sua organização são inúmeros, e é importante que as pessoas que estão liderando essa frente ou que vão endossar essa frente, então os líderes, a alta gestão da organização, tenham a noção de quais os benefícios de gestão do conhecimento, porque eles vão conseguir entender o seu papel e vão te apoiar, e aí as coisas ficam mais fáceis, né? Então, ter práticas de gestão do conhecimento ajudam a empoderar a equipe, acelerar a aprendizagem, né? Quando alguma pessoa precisa iniciar um projeto novo ou chega nova na organização, ela mais rapidamente vai conseguir estar integrada e sabendo do que está acontecendo, porque os conhecimentos estão disponíveis da maneira correta e nos locais corretos. Apoia na tomada de decisão, né? Você pode embasar a tomada de decisão, porque você tem conteúdo para levar, você tem histórico para reportar. Inspira iniciativas futuras, né? Então, que temas ou projetos estão gerando de verdade o impacto que você precisa, e com isso você pode planejar iniciativas futuras ligadas a esses temas. Que tendências o profissional de gestão do conhecimento está enxergando e a tua organização precisa começar a atuar em iniciativas para atender a essas tendências e se manter inovadora. Alavancar o posicionamento da sua marca, isso é bem importante, né? Porque você vai atuar em projetos nos quais você tem profundidade, tem história para contar, e isso, consequentemente, melhora a reputação e posicionamento, e se tornar referência nos temas de interesse, né? Tudo isso tendo o conhecimento disponível de maneira simples e acessível. Já vi que tem uma pergunta aqui. Como convencer executivos para tomarem decisões baseadas na realidade dos dados que estão armazenados em seus bancos de dados? Acho que aqui, eu vou falar disso um pouco mais adiante, eu vou deixar essa pergunta para responder na sequência. Tem uma questão de você mergulhar na estratégia e nos desafios da tua organização e levar conhecimentos que se conectem com esses desafios. Aí você vai ganhar o respeito da alta gestão, vai conseguir convencer os executivos, vai ter números, vai ter iniciativas com resultados para conseguir provar o que você está fazendo. Acho que pode fazer bastante sentido. Se não tiver sido respondido, a gente retoma na sequência. E aqui um fluxo macro de atuação em gestão do conhecimento que eu tenho aplicado e que para mim faz bastante sentido e ajuda a tangibilizar quais as etapas e desafios de cada etapa. Então, primeiro, mapear o conhecimento. Então, mapeie os saberes da tua equipe ou da tua organização, dependendo do seu modelo de atuação. Que conhecimentos já existem? Que materiais, que relatórios, que práticas, que pesquisas já existem, tanto na organização quanto com empresas ou organizações parceiras, né? Porque às vezes você tem iniciativas patrocinadas ou em parceria com outras organizações e tem acesso àqueles conteúdos também. Então, esse mapeamento tem que incorporar isso também. Depois, prioriza.
um grande desafio que você tem é escolher alguns temas nos quais você vai atuar, né? Porque se você não priorizar da maneira correta, você vai começar uma série de coisas ao mesmo tempo e aí as coisas se perdem, não tem a eficiência que elas poderiam ter, né? Então prioriza, bota ao longo do ano em que temas a gente vai trabalhar num determinado período. Então, por mês, que tema vai ser trabalhado? Depois que você identificou os conhecimentos, priorizou, você tem que sistematizar ou produzir, que é traduzir o conteúdo ou os conteúdos que você tem de acordo com os públicos de interesse. Então, você tem um super conhecimento na sua empresa sobre determinado tema e você quer atender especialistas, você quer levar aquilo para especialistas, é uma forma de fazer com uma linguagem diferente. Você quer comunicar para o grande público algo que você faz, então pensa numa linguagem mais simples, num formato que vai atingir mais gente. Isso é bem importante. Então, são várias as formas de disseminação possíveis, né? Você pode fazer um livro, um vídeo, um evento, estabelecer e capacitar as pessoas para o uso de uma determinada metodologia. Então, entender o que faz sentido para o público que você quer atingir. E na sequência, tão importante quanto é você disseminar, né? Deixar aquele conteúdo que você sistematizou disponível onde vai estar o seu público de interesse. É um público que vai estar conectado, que consulta o seu site, esse material tem que estar lá? Ou esse material tem que ser levado num fórum específico onde as pessoas vão estar? Então, criar uma agenda num fórum específico, num evento que vai tratar daquele determinado tema. Então, escolher onde esse conteúdo para onde ele precisa ser levado. E divulgar. Então, se, por exemplo, você criou, o conteúdo que você criou é um livro que conta a história do seu projeto ou traz uma reflexão sobre determinado tema, aquele livro, por exemplo, pode estar disponível num site, no seu site, no seu portal. Comunique para as pessoas que aquele conteúdo está disponível ali, para que elas acessem esse site e consigam ter acesso àquele conteúdo. E, obviamente, monitorar, para ver, por exemplo, usando de novo o exemplo de um livro, né? Se você disponibilizou esse livro ou esse artigo, enfim, no site, monitore o número de acessos àquela página, o número de downloads daquele material e dos materiais disponíveis, porque aí você vai conseguir, inclusive, ver que temas estão atraindo a atenção dos públicos, que temas, para quais temas você precisa produzir novos conteúdos porque está gerando o interesse, ou, de repente, o tema é interessante e você precisa encontrar uma outra forma de divulgá-lo, se você entender que o público não está chegando naquele canal que você tinha achado que seria o mais eficiente. Então, cumprir esse ciclo pode ser um bom caminho de você ter gestão do conhecimento implantada, levar os conhecimentos para as pessoas certas e conseguir avaliar se isso está surtindo o melhor efeito ou não. E a gente tem um monte de desafio quando a gente fala de gestão do conhecimento, né? Então, eu queria compartilhar e conversar um pouco sobre isso. Fazer gestão do conhecimento, implantar a gestão do conhecimento, exige uma mudança cultural, né? E como uma mudança cultural, é um processo. Você vai ter que convencer uma série de pessoas, você vai ter que mostrar resultado. Às vezes você vai implantar uma determinada metodologia, um fórum ou uma planilha para registro de insights de eventos. Então, a tua equipe participa de eventos e dá um jeito daquele conhecimento ser internalizado. As pessoas vão ter que, todas elas vão ser envolvidas, elas vão ter que passar a trabalhar voltados para a gestão do conhecimento, né? Pensar, criar tempo para fazer o registro desses insights ou incorporar essas metodologias no seu dia a dia. E é um processo que muitas vezes é longo, os resultados muitas vezes são pequenos, depois eles vão ganhando mais corpo à medida que as pessoas vão usando. Então, tenha paciência, entenda que é um processo, tente implantar num primeiro momento, iniciativas que vão ser mais simples e ter um impacto para as pessoas começarem a se beneficiar da prática e com isso já de alguma forma ser incorporado à cultura, mas saber que uma mudança cultural é um bom começo, né? E como mudança cultural tem muitos desafios. Outra questão importante é definir o que não é gestão do conhecimento.
Quando você é contratado ou forma uma equipe de gestão do conhecimento, as pessoas acham que você vai ser o oráculo, que vai ter todas as soluções. Toda vez que alguém precisar de algum arquivo, é você que vai saber onde está. Se alguém precisa escrever um texto, o profissional de gestão do conhecimento escreve porque ele tem o conhecimento. Enfim, algumas questões vão sendo levadas para a gestão do conhecimento e não necessariamente de responsabilidade dela. Então, definir o que é e o que não é gestão do conhecimento é muito importante. Por exemplo, quando eu cheguei na minha nova equipe, tinham algumas questões que ninguém tinha conseguido resolver. Então, atualizar o mailing, garantir que o mailing de contatos da equipe seja sempre atualizado, com todos os nomes sendo incluídos, enfim. Não tem nenhuma solução mágica para isso, né? Você tem que fazer uma atualização do mailing inicialmente e contar para as pessoas que a cada novo cartão que essa área recebe, como aquilo é incluído nessa planilha para que ela se mantenha atualizada. Quando você sabe que um contato seu mudou de organização ou teve algum dado alterado, você mesmo entrar nessa planilha ou na ferramenta que for e atualizar, é de responsabilidade de cada um, né? E às vezes algumas questões vão aparecer para você, sei lá, escrever um artigo, que não necessariamente está no escopo de gestão do conhecimento, mas talvez seja o momento de você parar, fazer, entregar, para as pessoas entenderem que tem um valor ali, que você vai contribuir para um desafio, ainda que pontual. Mas não deixe que esses desafios pontuais tomem toda a sua agenda, porque aí você não consegue atuar na inovação, na estratégia, enfim. Então, delimitar alguns espaços e dizer alguns nãos é bem importante. E, de novo, algo que já foi dito, mas é bem importante, priorizar. Então, uma vez que você definiu qual vai ser a estratégia de gestão do conhecimento, os projetos que vão ser realizados ao longo do ano, eles estão priorizados, estão alinhados com a autogestão, atua neles, comunica que aquelas são as prioridades, isso facilita que outras coisas que não são as prioritárias não cheguem para você e não precisem te afastar do seu caminho e da sua entrega, né? E aqui eu trago algumas características que acho que fazem muito sentido para um profissional de gestão do conhecimento e acho que são desafios que a gente aqui lida o tempo todo, né? Trabalhar com gestão do conhecimento é um enorme exercício de resiliência. Como é uma mudança cultural, você vai ter que falar e repetir e provar que gestão do conhecimento faz sentido, que é importante, para que serve, quais os resultados. E ter paciência, porque às vezes você tem uma ideia super interessante de alguma iniciativa que pode ser incorporada, mas ela vai precisar esperar o momento da organização para acontecer. Então, de novo, fala, convence, mostra, propõe, mas também lida com a frustração de determinado projeto não poder acontecer naquele momento. Talvez ele seja retomado num outro, e a organização veja que aquele é o momento, e aí vai ser um sucesso. Colaboração. Acho que o profissional de gestão do conhecimento tem que gostar de gente e colaborar com as pessoas, e oferecer ajuda, e circular entre as áreas, e ter contato com os desafios de todas as frentes, de todos os projetos, porque aí ele vai trazer soluções e conhecimentos mais adequados, e vai ser visto mesmo como um agente de colaboração dentro da equipe, o que é muito importante, porque ninguém faz gestão do conhecimento sozinho, né? É uma prática que tem que estar internalizada na equipe, e você vai ser visto, você ou a equipe de gestão do conhecimento vão ser vistos como facilitadores e gestores mesmo desse processo, né? Mas não realizado sozinho, porque senão é algo que vai ficar ali na gaveta e as pessoas vão continuar trabalhando e sem acessar aquilo. Conhecer o negócio é muito importante, porque as tuas iniciativas de gestão do conhecimento têm que estar a serviço do negócio, né? Identificar oportunidades de colaboração, apresentar tendências que podem otimizar o dia a dia da área, solucionar alguns desafios que a área tem, é bem importante. Ter pensamento estratégico, né? Como eu falei, o profissional de gestão do conhecimento é um grande articulador. Ele conecta as pessoas, as ideias, ele circula entre os temas, ele propõe soluções. Ele capta tendências, tem que ser um profissional que traz tendências e propõe inovação para a equipe. Então,
Conhecer as áreas dos desafios e ter uma visão estratégica é fundamental, né? Porque aí sim você vai trazer soluções que mudam o jogo, que trazem grandes soluções, grandes resultados, e as suas práticas vão ser bastante valorizadas. Empatia, entender os desafios e ter preocupação com os desafios das outras áreas e pessoas é bem importante. E trabalhar em equipe vai ser uma constante, né? E para isso você tem que estabelecer parcerias. Você sendo empático ao momento do outro, ao momento da outra área, você vai conseguir fazer isso de uma maneira melhor. Organização. Aqui uma brincadeira, né? Ame planilhas. Eu acho que você organizar, ser uma pessoa organizada vai favorecer a incorporação e a você propor práticas que funcionem. Então, você ter os conteúdos organizados, quando alguém te pergunta alguma coisa, você saber rapidamente onde buscar essa informação, onde essa informação está divulgada. Você tem que dar um exemplo, né, de como uma atuação em gestão do conhecimento pode acontecer. Então, você ter os seus arquivos com os nomes corretos, as versões finais acessíveis para todo mundo, enfim, podem ser pequenos gestos que fazem as pessoas entenderem o valor de gestão do conhecimento. E aqui, como implantar, né? Por onde começar? Acho que tem 3 etapas fundamentais, básicas, né, e fundamentais. E aí eu vou, na sequência, trazer um pouco do que eu enfrentei de desafio e que eu considero importante e que pode ser bacana para cada uma delas. Primeiro, planejar. Etapa essencial para qualquer projeto, mas especialmente para as iniciativas de gestão do conhecimento. Definir a estratégia e implantar. Na etapa de planejamento, né, se eu pudesse compartilhar algumas dicas e desafios com vocês, essa seria a lista de principais dicas e insights. Invista tempo nessa etapa de planejamento, né? Às vezes a gente chega na organização ou vai montar uma equipe de gestão do conhecimento e tem a ansiedade de colocar aquilo para rodar rápido. É importante, sim, o tempo, a agilidade, mas é importante você investir tempo nessa etapa de planejamento. Faça um diagnóstico da sua área, entenda o momento, conheça o que já existe, isso é bem importante, né? Mapeie as iniciativas que já existem, às vezes nem são chamadas de gestão do conhecimento, mas são. Isso é bem importante, porque às vezes você vai propor uma coisa que já existe, vai gerar uma certa frustração. Então, conhecer o que já existe, e de repente o que já existe pode ser divulgado de uma melhor forma, ou pode ter uma outra atualização, um aprimoramento, e já vai surtir um bom efeito. Entenda os desafios atuais da sua organização. Então, quais são os desafios que tema a tua organização está priorizando nesse momento? E crie práticas para favorecer isso, né? Ouça a equipe, isso é bem importante. Então, algo que eu costumo fazer e que é muito legal é, antes de planejar a gestão do conhecimento, seja por um ano ou o início mesmo de um ciclo, ouça as experiências e os saberes que a equipe tem. Então, se for possível, senta com cada um em conversas individuais. Se a equipe for muito grande, pegue um ponto focal de cada frente ou cada tema. Entenda a experiência dessas pessoas, os desafios, os projetos, porque aí você vai ter uma atuação muito mais alinhada a essas expectativas e vai fazer muito mais sentido. Faça benchmark, né? Então, procure empresas e organizações que têm desafios parecidos com os seus, que estão implantando gestão do conhecimento ou que já têm um caminho tratado, trilhado e que pode compartilhar com você. E estude muito, né? Acho que o profissional de gestão do conhecimento, mais do que todos, ele tem que estar atualizado sobre tudo. Tem que ser aquele cara que compartilha com a equipe um artigo bacana, uma matéria bacana que saiu de algum tema que interessa para aquela organização. Então, surpreenda a equipe compartilhando essas questões assim o tempo todo, né? Na hora de definir a estratégia, defina mesmo uma proposta de atuação. Quais vão ser as frentes, qual vai ser o público priorizado. Então, você vai trabalhar a gestão do conhecimento para dentro da tua equipe, para levar os conhecimentos da tua organização para fora. O que vai ser? Quais as práticas que você pretende implantar? Quais
os prazos que você imagina que sejam necessários, os requisitos necessários para isso. Compartilhe com especialistas. Então, a gente tem aqui o FDGC, né, e a gente tem uma série de pessoas que compõem aqui essa conversa, que estão em diferentes organizações. Compartilhar isso com elas pode fazer bastante sentido, pode, de repente, fazer você mudar algumas opiniões, trocar uma prática por outra, e essa troca de experiência é riquíssima. Valide essa proposta de atuação com a autogestão antes de você começar a implantar, até para você validar se é isso que eles esperam mesmo, se tem outras questões que precisam ser incorporadas, e principalmente para você garantir sponsors que vão te ajudar na implantação, né? E aqui, na hora de, se você definir uma estratégia para implantar, ou até para finalizar a sua estratégia, você entender que precisa de uma consultoria externa te apoiando, antes de você pensar em quem vai ser a consultoria e como contratar, conclua a etapa de diagnóstico, tenha uma ideia de qual vai ser a proposta de atuação, porque aí você vai fazer uma contratação de consultoria mais assertiva, você vai ter mais clareza de quais são os seus desafios, você vai estar empoderado do tema, e aí a consultoria vai poder te apoiar. Acho que o desafio aqui é você não contratar uma consultoria antes de fazer esse trabalho inicial, porque, e tendo a ideia de que a consultoria vai trazer todas as soluções para você. Ela tem experiência, obviamente, vai saber uma série de metodologias que funcionam, mas não vai conhecer a tua organização com a profundidade que você conhece. Então, um conjunto de experiências, as tuas, conhecendo a organização e o que as pessoas precisam, os desafios dela, com a experiência da consultoria misturadas, podem ter um bom caminho. Mas não contrate, se for contratar, num primeiro momento, assim que você vai iniciar o trabalho, porque aí você pode fazer uma contratação errada. E na hora de implantar, primeiramente, divulga a estratégia para todos os envolvidos. Então, validou qual vai ser a tua proposta de atuação em gestão do conhecimento ou num projeto específico de GC, compartilha com todo mundo. Faz uma reunião ou elabora uma apresentação e compartilha num e-mail, se o e-mail funcionar para a sua equipe. Mas garante que todo mundo saiba o que vai ser feito, o que não vai ser feito e qual o benefício disso. Porque aí você vai ter todo mundo alinhado e as pessoas também vão passar a te procurar quando tiverem alguma dúvida ou necessidade em gestão do conhecimento. Tenha metas claras, né? Tenha, de fato, a ideia do que vai ser entregue, como e que tipo de benefício tangível ou intangível ela vai trazer. Porque isso vai ajudar você a mostrar o seu trabalho, o resultado e a relevância dele, e até mudar algumas coisas no meio do caminho, quando você perceber que os resultados não foram alcançados da maneira que você imaginava, né? E monitorar o processo, reportar o resultado é bem importante. As pessoas precisam saber o que a gestão do conhecimento está fazendo e que resultados estão trazendo, né? O tempo todo é importante a gente compartilhar. E, por fim, eu queria compartilhar um case no qual eu atuei, isso na Fundação Telefônica em 2013, onde apliquei a metodologia de storytelling, e foi muito bacana. Então, qual que era o desafio? O desafio era reunir uma série de projetos nos quais a Fundação tinha atuado nos seus últimos anos. Era um projeto que fazia parte da comemoração de 15 anos da Fundação. Então, eles olharam para trás e viram que tinha uma série de projetos que tinham acontecido ao longo desses 15 anos, e o desafio era disseminar isso para as pessoas. E aí pensou-se diversas formas de fazer isso acontecer, até que veio então a ideia de aplicar storytelling para isso. Selecionamos 32 projetos que tinham acontecido, alguns estavam acontecendo, outros já tinham sido finalizados, e esses projetos foram contados por meio das histórias de quem participou, ou quem atuou no projeto, ou quem foi beneficiado por ele. Então, a gente selecionou 32 pessoas que participaram desses projetos. Algumas eram da própria organização e atuavam em projetos de voluntariado, por exemplo, outras eram de fora. Essas pessoas compartilharam a sua experiência
e no meio da sua história, obviamente, a história do projeto também aparece, mas aparece contada pelas palavras e pela voz dessas pessoas, o que dá muito mais significado, né, muito mais relevância. Essas 32 histórias foram registradas num livro, então cada livro tinha uma página dupla, uma seção com a história de cada uma das pessoas, elas se liam ali, e obviamente o projeto também estava ali. Essas 32 histórias foram, para cada uma delas a gente gravou um vídeo sistematizando um pouco do conteúdo que também estava no livro. E aí, o que aconteceu? Para divulgar esse livro, esse projeto, a gente pensou em fazer um TEDx, um evento com o selo TED mesmo, TEDx, para colaboradores da Telefônica, até para gerar um orgulho de pertencer, o engajamento dos colaboradores. E aí o que aconteceu? A gente gravou as 32, registrou as histórias para virar um livro, fez 32 vídeos, um com cada história, e aí os colaboradores foram convidados a assistir essas histórias e escolher 8 que eles consideravam as mais inspiradoras. Essas 8 tiveram uma fala no TEDx, junto com especialistas. Então, por exemplo, um dos temas de atuação da Fundação na época era combate ao trabalho infantil. 4 dos projetos falavam sobre isso. Eles foram votados, as pessoas foram capacitadas, muitas delas nunca tinham falado em público, e aí elas receberam um coaching específico para contar suas histórias num palco, nos 18 minutos, né, que é o formato TED. Elas falaram, e aí junto eram 4 falas das pessoas do projeto e uma de especialista. O especialista que a gente convidou na época para falar de trabalho infantil foi o Kailash, que anos depois foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, junto com a Malala, acho que foi ano passado. Então foi muito legal, assim, porque as pessoas que participaram do projeto se sentiram super valorizadas, e realmente precisavam ser. Os colaboradores da empresa se sentiram inspirados e orgulhosos de trabalhar numa organização que contribuiu para todos esses projetos acontecerem. Isso foi disseminado massivamente por meio dos vídeos que foram viralizados nas redes sociais e sistematizados também no livro, que tinham mais detalhes de todas as histórias, de todos os projetos, e as pessoas, como eram impactadas pelo vídeo, foram impactadas pelo evento, se sentiram naturalmente atraídas a baixar essa publicação e conhecer a fundo cada uma daquelas histórias. Então, foi um projeto super bacana, que teve um impacto de uma repercussão muito grande, e é total implantação ou aplicação, né, de gestão do conhecimento. Gente, era isso. Agora eu vou dar uma olhada nas perguntas e tentar esclarecê-las. E vocês também fiquem à vontade para enviar novas perguntas. Bom, tem uma pergunta aqui que poderia nos dar alguns exemplos de práticas de valorização e reconhecimento dos profissionais de gestão do conhecimento? Olha, existem várias formas possíveis de reconhecimento, né? Para qualquer profissional em qualquer projeto, mas em gestão do conhecimento também. Muitas vezes algumas das iniciativas de gestão do conhecimento são invisíveis, né? Então fica ainda mais difícil você reconhecer o profissional que está atuando e dar o devido destaque. Acho que uma coisa que funciona muito é o simples. É você dar um feedback para a pessoa na frente de todo o grupo. Então, uma prática foi implantada ou uma recomendação de gestão do conhecimento foi utilizada pela equipe, teve um papel importante para uma tomada de decisão, um e-mail para aquela pessoa responsável que levou aquele conhecimento. Crie algum momento de reunião onde a equipe está presencialmente junta e fala, elogia aquela pessoa, compartilha aquela prática. E acho que tem uma questão também, já que a gente está falando de feedback, de valorização, que é você, como líder de gestão do conhecimento, valorizar e parabenizar e dar o feedback para a pessoa que não atua em gestão do conhecimento, que atua em algum outro projeto e implantou ou utilizou uma prática. Isso é legal. Então, por exemplo, se uma das metodologias é compartilhar com a equipe leituras interessantes. Se alguém
trouxe para a roda um conteúdo bacana, um artigo, um texto, um livro, valorize aquilo. Olha, gente, tal pessoa compartilhou com a gente esse material. Acho que essa é leitura válida para outras tais pessoas que também trabalham em temas parecidos. Obrigada, fulano, por ter compartilhado. Acho que valorizar todo mundo é muito importante, assim, porque como eu falei, né, o profissional de gestão do conhecimento não atua sozinho, ele atua em parceria, tem que atuar em parceria, e o feedback vai ajudar, vai estimular as pessoas, né, a continuarem trabalhando nisso. Então, alguém foi para um evento, você orientou as pessoas a como sistematizar insights de um evento, ou de uma reunião, o que for. A pessoa trouxe lá uma sistematização do que foi discutido, os principais insights, compartilhou com a equipe, valorize isso. Começa a ranquear, olha, gente, essas 3 pessoas foram as que no mês compartilharam mais conteúdos relevantes com a equipe. Então, criar até uma competição saudável pode ser interessante. E vai estimulando com que as práticas sejam continuamente sendo incorporadas, sendo utilizadas, né? Pode ser bem interessante. Gente, algumas perguntas aqui. Os slides sim ficam disponíveis e eles são grandes resumos. Quem quiser se aprofundar num tema ou outro, pode me escrever, eu vou compartilhar meu e-mail, meu telefone, enfim. Estou super à disposição para a gente se aprofundar. Eu trouxe um case, porque eu achei que não daria tempo da gente se aprofundar em mais, mas estou super à disposição para compartilhar outros. Ciências de dados será a realidade no Brasil em quanto tempo? Pergunta difícil. Não sei. Acho que a gente tem aqui... E também a gente tem uma cultura de indicadores, de uso de dados, uso de informação e transformar isso em ação, né, em projeto, que é algo que está crescendo cada vez mais nas organizações, né? Porque já não há mais espaço para as pessoas tomarem decisão com base simplesmente numa experiência prática ou numa coisa que elas acham que vai funcionar. Trazer números, trazer dados, continuamente analisar dados que a sua organização tem, utilizar esses dados a seu favor é fundamental, e as empresas, as organizações têm, obviamente, prestado bastante atenção nisso. Então, acho que não sei quanto tempo, mas tende a ser uma questão bastante rápida. Outra questão aqui, a 9, uma organização filantrópica que tem Maria. Juan, eu vi aqui a tua dúvida sobre organização filantrópica. Eu acho que dá para convencer de diversas formas. Primeiro que existe uma série de capacitações que podem ser feitas de maneira gratuita, né? Tem muito conteúdo na internet, por exemplo. Palestras, falas de especialistas. Tem muito material que a própria equipe pode organizar e compartilhar num treinamento. Você pode propor, por exemplo, cafés da manhã temáticos com a equipe, cada hora discutir um tema. Por ser organização filantrópica, em muitos casos, os palestrantes não cobram para fazer uma palestra, uma fala para a tua equipe. E à medida que você mostra que isso pode trazer melhores resultados, como isso impacta, de repente, na organização, arrecadar mais doações, ter resultados financeiros interessantes, você vai conseguir convencer as pessoas. Acho que pode ser um bom caminho. Tem uma pergunta aqui da Suzângela, é isso? Dos Correios. Olha, incentivar as pessoas a compartilharem conhecimento é um desafio, independente do formato.
Vídeo e áudio é uma coisa rápida e as pessoas vão gostar de ouvir, de ver a experiência delas, o saber delas compartilhado. Então, de repente, se você criar uma forma, pode ser um canal no YouTube, onde as pessoas vão, os próprios colaboradores vão compartilhando seus vídeos. Óbvio que se for uma ferramenta interna, uma intranet e tal, é melhor. Às vezes, por questões técnicas, é mais difícil de fazer. Então, vai no simples. De repente, compartilhar, óbvio, se não forem informações confidenciais, né? De repente, cria um canal no YouTube. Convida os colaboradores a compartilharem os seus vídeos. E premia esses colaboradores de alguma forma. Então, poxa, o colaborador que tiver mais views no seu vídeo vai ter um encontro com o presidente, ou um café da manhã com o diretor da sua equipe, ou algum tipo de brinde, ou uma folga, ou enfim, um reconhecimento financeiro, inclusive, pode ser interessante. Esse trabalho de storytelling que eu comentei, né, do TEDx, 8 histórias eram de colaboradores que participavam do programa de voluntariado da empresa. E a gente tinha algumas pessoas muito ativas no programa que a gente convidou para gravar o vídeo, e outras a gente mandou um recado geral para todos os voluntários, contando que o projeto ia acontecer e porque, o que ele ia abordar, como ia ser feito, né? E as pessoas ficaram felizes em poder compartilhar a sua história. E aí um monte de vídeos foram chegando para a gente. Então, quando você compartilha com elas o objetivo, estimula de alguma forma a realização, elas vão aderir. Para textos e artigos, acho que funciona de maneira parecida. Primeiro, você tem que ter uma alta gestão, então, o diretor da área, o gerente da área, enfim, que valorize essa troca. Porque uma vez que você, por exemplo, compartilha por e-mail um texto, um artigo com a tua equipe, e aí vem uma resposta de um gestor falando, poxa, que bacana esse artigo, que legal, obrigada por compartilhar. Isso naturalmente vai fazer com que outras pessoas da equipe façam o mesmo. E aí você vai, como consequência, fazer com que as pessoas leiam mais, se atualizem mais e também compartilhem conteúdos relevantes. Acho que uma coisa vai puxando a outra, pode funcionar. Priscila me pede para citar algumas empresas que possuem a área de gestão do conhecimento. Muitas empresas hoje, principalmente as maiores, as que estão inovando mais, têm a área de gestão do conhecimento. Aqui mesmo, no SBGC, a gente tem um monte de pessoas que representam empresas. Então, o Itaú tem uma área de gestão do conhecimento, por exemplo. Tem algumas áreas, aliás, que atuam em diferentes estruturas, que é onde eu trabalho. A Telefônica, a Fundação Telefônica, na verdade, tem uma área. A IBM... Puxa, tem um monte de empresa. O Google tem, a Natura tem. E às vezes você não tem uma área de gestão do conhecimento, mas dentro da equipe você tem uma ou algumas pessoas responsáveis por tocar esse tema. Não necessariamente precisa ter uma área inteira estruturada para isso. Você tendo uma frente, um grupo que se responsabiliza por levar o tema, funciona. O que eu acho que não funciona é você achar que a gestão do conhecimento é papel de todo mundo, então não precisa ter ninguém olhando. Precisa. Até que essa cultura esteja incorporada na organização, é importante que alguém tenha na sua meta esse tema. Juan, essa é a sua pergunta, né? Como fazer com que um coordenador de TI entenda a importância da comunicação interna? Cara, uma coisa que pode funcionar é fazer com que esse coordenador conheça a realidade da ponta. Então, como o cliente retorna para a empresa, as áreas que precisam, que atendem esse cliente estão com as informações certas, o sistema está funcionando, talvez fazer com que ele sinta na pele o impacto da comunicação, ou como a comunicação tem dificuldade de criar um projeto, criar uma ação de comunicação que vá solucionar uma questão, pode ser um caminho, tá? A gente pode falar mais sobre isso. Monitorar projetos de longo prazo. Olha, monitorar projeto
obviamente super importante. Quando o projeto é de longo prazo, tenta quebrar em fases. Isso pode funcionar. Comunicar quais vão ser as entregas parciais. Então, um diagnóstico. O diagnóstico fez o levantamento de ações prioritárias. Dentre as ações prioritárias, a gente vai escolher 3 para começar. Essas 3 vão ser acompanhadas em um determinado cronograma. Enfim, tentar quebrar em etapas faz com que, primeiro, o projeto continue no radar e continue sendo prioritário, ele seja ajustado na medida do necessário, né? Porque às vezes você idealiza um projeto de longo prazo e no meio do caminho algumas coisas precisam andar de uma forma diferente porque mudanças aconteceram. Então, fasear pode ser bem importante. Eu costumo fazer isso quando é algo de longo prazo. E como manter as pessoas motivadas? Também é papel de gestão do conhecimento fazer isso, né? Então, ter ações de reconhecimento, de feedback, trazer conteúdos bacanas, pessoas interessantes para falar, pode ser uma forma legal. Gente, acho que foram todas as perguntas. Bom, eu vou, no último slide aqui, vou compartilhar com vocês o meu e-mail, tanto o pessoal como o do banco. Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente continua essa conversa quando vocês quiserem. É isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem uma última dúvida, a gente ainda tem 5 minutos. Podem enviar. Marineide, vou responder sua pergunta. Olha, quando você tem um conteúdo extremamente técnico, o desafio de compartilhar é grande mesmo. Porque às vezes é algo que a pessoa levou anos, né, para se capacitar, entender, não é algo que de uma maneira muito simples você consiga compartilhar. Mas sempre é possível você registrar de algumas formas. Então, para determinado conteúdo, quais as leituras interessantes, porque independente do conteúdo ser técnico, certamente tem atualizações constantes dele. Então, que fontes buscar essas atualizações, discutir sobre o tema, que especialistas, nomes de pessoas que estão estudando aquilo e que são pessoas que essas equipes precisam ter no radar, assistir palestras, estar em eventos com eles, ler livros deles, enfim. E criar momentos para gestão do conhecimento acontecer. É uma reunião mensal, escrever um artigo, entrevistar talvez entrevistar esses profissionais pode ser uma forma. Talvez alguém mais ligado à comunicação consiga ajudar nisso. Então, criar entrevistas em vídeo ou em texto, contando um pouco da experiência daquela pessoa, de como ela faz aquela atividade, pode funcionar. Ou mapear o processo, e aí usar uma metodologia de mapeamento de processo, ou trazer alguém que conheça e mapear. O trabalho é extremamente técnico. Que etapas precisam ser realizadas, né? Quem é a pessoa que precisa ser envolvida em cada etapa? Como isso funciona? Então, ter minimamente estruturado é sempre possível. E o principal é fazer com que as pessoas entendam que compartilhar o conhecimento não vai deixá-las mais frágeis e possíveis de serem substituídas. Não. Ao contrário, isso vai fortalecer, a pessoa vai ser vista pelos outros como referência naquilo, porque é óbvio que uma parte do conteúdo vai continuar com ela, do conhecimento, da experiência, aquilo dela. Ela vai ser mais valorizada, ela vai ser mais acionada, e o trabalho dela vai ter uma repercussão maior. Então, isso é bom para ela, é bom para a organização, é bom para todo mundo. Fazer ela enxergar isso
pode ser um bom caminho. A questão do medo apareceu aqui em outras perguntas, né? Realmente, esse é um desafio. As pessoas têm medo de compartilhar conhecimento. E isso é uma bobagem. Porque só elas sabem, aquilo fica na cabeça delas. E fica difícil até para a autogestão saber, ou para a gestão dessa pessoa, saber o que ela sabe, quais desafios novos ela pode assumir. Então, guardar para você o que você sabe é um erro. Vai fazer com que você fique estagnado na sua cadeira, no seu mesmo cargo por muito tempo. Não é um caminho que é interessante. Acho que é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada novamente, SBGC, Fernando, André, toda a equipe. Continuo em contato com vocês. Até a próxima.